Olá! Hoje eu trouxe cinco coisas bem legais que eu sei que toda mãe quer para o seu filho na área financeira. A gente quer saúde, a gente quer que eles tenham felicidade, que eles tenham um monte de coisas boas, paz, mas na área financeira. Hoje eu trouxe 5 coisas para o seu filhinho pico-ruxo, sua filhinha linda do coração, que você quer que ela tenha no futuro, para que ela seja uma adulta bem-sucedida, uma adulta feliz, completa. Ela precisa passar por essas 5 coisas. Vamos ver quais são? Mas antes, para quem está caindo aqui agora de paraquedas, que não me conhece ainda, eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, aquele cofrinho cheio que você tem na sua casa, que você tinha desde criança, que seus filhinhos têm. Aquele é o Porquinho Gordo, porque ele está cheio de dinheiro dentro. O Porquinho Gordo foi criado por mim desde 2017, a gente já tem o nosso Instagram lá. Eu já criei os meus filhos com essa mentalidade, com essa ideia de Porquinho Gordo, que é educação financeira para criança de forma lúdica, leve, bem divertida, bem gostosa. Eu criei meus filhos assim, hoje eu sou avó, os meus filhos cresceram com essa ideia, cresceram com a educação financeira e hoje são muito bem-sucedidos. Estão muito bem, muito felizes, e é isso que eu quero para o seu filho também. Então eu sempre aproveito esses canais para passar para você dicas, historinhas, brincadeiras, desafios, um monte de coisa do Porquinho Gordo que eu fiz na minha casa, que eu fiz com os meus filhos. E agora você pode fazer com os seus, porque agora eu ensino as mães a passarem todos esses ensinamentos do Porquinho Gordo dentro aí da sua casa, no meio do dia a dia, no meio das coisas. Você já vai passando como quem não quer nada para os seus filhos e eles vão crescendo com essa mentalidade e vão se tornar adultos muito bem-sucedidos, muito felizes, completos, para que tudo dê certo na vida financeira deles. Hoje eu trouxe 5 coisas que toda mãe quer para os filhos. A gente quer sim que os nossos filhos se realizem e sejam bem-sucedidos. Fora todas as outras coisas que você quer também. Uma coisa não exclui a outra. O seu filho ser rico de dinheiro não exclui ele ser rico de saúde. Ele não tem que escolher. Ele não tem que ter, mas se meu filho, eu prefiro que ele tenha saúde. Eu prefiro que ele tenha tudo. Que ele tenha saúde, que ele tenha paz, que ele tenha amor, que ele tenha uma família linda, que ele seja feliz, alegre, tudo de bom e também rico, porque uma coisa não exclui a outra. Então, fale de boca cheia, fique feliz, seja livre para poder falar. Eu quero que meu filho seja rico e ele tem possibilidades de ser, ele pode ser. Eu fiz uma entrevista outro dia numa reunião que eu estava com vários jovens, perguntando para eles, adolescentes, de um bairro mais afastado daqui de São Paulo, da capital, e eles estavam me falando que uma das coisas que eles têm dentro deles é pensar que riqueza não é para eles, isso não é para mim, isso é para quem já nasceu em berço de ouro, ou para quem tem outro tipo de criação, isso não é para gente daqui. Sim, isso é para vocês também. Talvez vocês precisem de mais esforço, tenham mais dificuldade, eu sei. As coisas não partem, todo mundo não parte da mesma linha de partida, não é assim, eu sei disso. Mas também todo mundo pode chegar lá. E precisa de mais esforço? Precisa. Talvez os pais tenham também que dar um pouco mais de repertório, de exemplo. Vai ser mais difícil, mas dá para você chegar. Não pense, não saia já partindo do pressuposto de que isso não é para mim, eu não posso. Você já sai do não, você já sai que não pode, que não é para você. Você não vai ter mesmo, né? Não vai ser mesmo, aí você nem tentou. Quem tenta já começou, já está muito na frente de quem já desistiu logo lá na saída. Não faz assim, você consegue sim, mas vai ter que ter esforço, vai ter que ter método, vai ter que ter uma linha, vai ter tudo isso, um objetivo lá na frente, mas você pode. Não sai do princípio de que não é para você, de que você não pode, você pode. Então, vai ter que ter esforço, vai ter que ter planejamento, vai ter que ter uma série de coisas, mas que dá. Hoje eu vou falar de 5 coisas importantes
que você pode ouvir e ir passando para o seu filho, mas você também, mãe, põe dentro de você que seu filho pode, que sua filha pode. Eles merecem isso. A gente foi criada com a mentalidade de que a gente não podia, de que você nascia de um jeito e morria de um jeito. Sabe aquele, eu sou mesmo assim, você sempre assim? Aquela música da Gabriela. Ou então, deixa a vida me levar, sem esforço nenhum. É uma outra música. Não dá pra gente ir atrás desse pensamento mais hoje em dia. Hoje em dia os filhos merecem mais. Eles podem. Hoje está mais fácil, tá com mais esforço, eu sei, mas que existe mais possibilidades, tem mais chance. Põe isso dentro de você. A hora que você acreditar nisso, você consegue passar para o seu filho. E aí sim, vocês começam a olhar e ver, estudar e ver o que você tem que dar mais para ele, para ela, para que ela possa, ela depois perseguir esse caminho. Mas essa base, quem tem que dar é você, mãe. Para você conseguir, cada vídeo, se você olhar todos os vídeos que a gente tem aqui no canal do Porquinho Gordo, tem uma série de vídeos em que eu vou dando passo a passo. Eu dou sempre um monte de dica. E eu sempre falo assim, é um monte de dica, vídeo de 10 dicas, para você escolher 2 que sejam da sua realidade. Eu sei que nem tudo que eu falo é para todo mundo, não é. Cada uma vai ter a sua individualidade. A sua família é única, a outra família é única, a outra é única. Então, escolhe o que você vai pensar para a sua casa, para a sua família, ou para esse momento. Um outro momento você pensa uma outra coisa, às vezes no mesmo vídeo. Mas escolha algumas coisas, veja outros vídeos e vai pegando ideias e trazendo para dentro da sua casa. São sempre ideias boas que vale a pena. Vamos ver quais são as 5 coisas que eu pus hoje para você levar para a sua casa, para o seu filho. A primeira coisa que eu pus é um desejo que muitas mães sempre falam para mim no direct do Instagram. Elas falam que elas queriam que o filho tivesse estabilidade. Quando eu pergunto, o que você pensa com relação às finanças do seu filho no futuro? O que você gostaria que ele tivesse? Muitas me respondem estabilidade. Porque a estabilidade financeira, ela traz paz, ela traz um sossego, uma tranquilidade, uma boa qualidade de vida. Eu escrevi algumas coisas que o seu filho pode ter depois de adulto, que a sua filha pode ter depois de adulta, por causa dessa estabilidade financeira. Seria que ela tenha meios de se sustentar de forma estável, sem altos e baixos, porque os baixos acabam ficando muito ruins, né? Sem grandes preocupações financeiras, preocupações com renda, saiba fazer um orçamento, que ela tenha um trabalho, que os filhos tenham um trabalho estável, que eles tenham essa estabilidade. A gente gostaria que eles não ficassem trocando de emprego toda hora, trocando de estudo. É muito comum a gente ver hoje em dia jovens que fazem faculdade, 2 meses mudam de faculdade, 2 meses mudam de faculdade. Essa estabilidade, essa instabilidade não é o que a gente procura para os filhos da gente. A gente gostaria que eles fossem um pouco mais tranquilos, um pouco mais de paz, para que eles tivessem estabilidade em toda a sua vida, estabilidade emocional de todos os jeitos, mas também financeira. Então esse é um desejo que eu vejo as mães procurando para os filhos, para que eles tenham essa estabilidade no trabalho, para que eles tenham uma previsibilidade, que eles saibam fazer o seu próprio orçamento, cumpram, que tenham responsabilidade. Essa parte de estabilidade dá uma tranquilidade muito grande para o jovem, para que ele possa começar a pensar em criar uma família, e para os pais que veem os filhos estáveis, ficam um pouco mais tranquilos também, sabendo que os filhos estão indo naquele caminho que eles criaram lá atrás. A estabilidade financeira é a primeira grande meta, o primeiro grande sonho das mães que elas me colocaram quando eu fiz as perguntas na reunião que eu estava com elas. Para você, estabilidade financeira, para sua filha, para o seu filho de adulto, é um objetivo importante? Escreve aqui nos comentários. A cada um desses 5 objetivos
desses 5 sonhos que as mães têm, eu vou perguntar para você se é o seu com relação aos seus filhos. Então veja, estabilidade financeira, o filho ter um trabalho, saber mexer com o dinheiro dele para que não tenha muitos altos e baixos, que tenha estabilidade financeira. É um dos seus sonhos? Vamos já para o segundo. O segundo grande sonho das mães, eu não estou enxergando a minha letra, acho que eu vou precisar pôr o óculos, vamos ver. Ah, não. É independência financeira. Vamos ver, a hora que eu não enxergar, eu coloco. Independência financeira. Veja, é totalmente diferente da estabilidade. A independência financeira que a gente quer é que os filhos não dependam de outras pessoas, que não dependam dos pais, não dependam dos sogros, não dependam do marido, da esposa, não dependam de outras pessoas. É importante, isso é muito comum. O nosso Brasilzão, que eu sei que é gigante, mas o brasileiro normalmente também é um povo generoso. Então, o sogro que quer que você construa no quintal dele, não está fazendo por mal. Mas não é a melhor coisa. Quando você tem independência financeira, você fica mais livre. Quando você consegue construir num terreninho que você mesmo amealhou dinheiro e comprou, é melhor do que você construir ali no quintal do sogro. Por mais que foi por boa vontade, por bondade mesmo, que ele fez aquela oferta, eu sei disso, mas o casal precisa ter a independência financeira dele. Você quer isso para sua filha, você quer isso para o seu filho. Aquela filha que tem dependência financeira do marido, quantas não são hoje em dia que a gente vê que passam às vezes até por maus tratos? É o abuso financeiro. O abuso financeiro é um dos que estão previstos na Lei Maria da Penha. Você sabia? Não é só o abuso feio, horrível, que é de agressão física, verbal, que muitas esposas, muitas mulheres sofrem nas mãos dos companheiros, dos maridos, mas também o abuso financeiro, daquele que acha que ele que manda no dinheiro, o dinheiro é dele e ela fica subjugada. Não queremos isso para a nossa filha, não queremos isso para o nosso filho. Vamos criar o nosso filho com independência financeira, que ela saiba administrar o seu próprio dinheiro, que eles tenham as reservas deles, que eles saibam impor as suas próprias escolhas. A escolha do casal tem que ser feita em casal. Os dois têm que poder falar sobre o dinheiro da família. Isso é muito importante. A gente criar filhos independentes, tem um vídeo só sobre isso. Você vê como é importante essa matéria. As mães falaram muito na entrevista que eu fiz sobre independência dos filhos, independência financeira que a gente quer para os filhos da gente. Muito importante. Independência. Coloque isso, escreva isso já. Na hora que terminar o vídeo, vai buscar o vídeo sobre independência financeira dos seus filhos e veja as dicas que eu dei para que ele consiga chegar nessa independência financeira. Eu vou dando sempre passo a passo. Rouba aquelas 1, 2 dicas, 5 dicas. Foi dado 10, se você conseguir 5 ou 6, ótimo. Use as dicas do porquinho gordo para ensinar o seu filho e a sua filha a ser independente financeiramente. É muito importante. Não depender dos pais também. Sempre por boa vontade, eu sei que é sempre generosidade, quer fazer as coisas por bondade, mas essa interferência prejudica a independência do casal, que é tão importante, até para uma relação, até para ser mais do que o financeiro, né? Então, como eu falei na primeira, eu faço agora a pergunta para você. Você quer que o seu filho, a sua filha, daqui a alguns anos, quando eles forem adultos, que eles tenham independência financeira? Esse é um dos seus desejos, seus objetivos, um dos sonhos seus com relação aos seus filhos? Vamos já para a terceira, tá? A gente falou a primeira sobre estabilidade financeira, agora a gente falou sobre independência financeira. Vamos para a terceira? A terceira que eu marquei aqui é o planejar as suas finanças. A gente quer que os filhos saibam planejar as finanças deles. Ninguém acorda um dia e já sabe. É bom que você vá sempre ensinando, desde o cofrinho, desde a mesada, desde a semanada.
quando você ia dando dinheirinho e ensinando eles a planejarem quanto que tinha que guardar, quanto que tinha que gastar, aprender a gastar, tem um vídeo só sobre isso, aprender como é que mexe com a mesada, planejamento, tem vídeos só sobre cada um desses sonhos das mães. Então, vale a pena você olhar os outros vídeos e anotar quais são as dicas, olhar quais são as que servem para você e já ir dando para o seu filho, para a sua filha, para crescer com essa mentalidade, com essa ideia de como fazer um bom planejamento das suas finanças. Como é que é isso? Eu marquei aqui que é estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Nesse vídeo a gente explicou tudo, como é que a gente faz isso e tenta fazer isso para o seu filho desde já. Não é para esperar ele ser adulto para que ele tenha essas metas, para que ele tenha um planejamento, não. Ele já vai fazendo desde pequenininho, você vai ensinando seu filho desde pequenininho a ter essas metas, a saber fazer a meta de curto, médio e longo prazo, e para que ele possa ter uma vida mais feliz. Veja, para que os seus filhos não dependam de você depois de adultos. Você às vezes na velhice, quantos pais e mães aposentados, já velhinhos, usam a sua aposentadoria para ajudar os filhos, porque os filhos não estão conseguindo se virar sozinhos, mesmo depois de adultos, mesmo depois de família formada, mesmo eles não tiveram esse ensinamento, eles não conseguem fazer um planejamento das suas próprias vidas, eles ainda dependem dos seus pais. Então, para que o seu filho possa ter uma vida boa, ele precisa também ter metas de longo prazo para ele, para que ele não dependa dos pais dele ou dos sogros depois de 10, 20 anos de vida, às vezes em casal. Quanta gente depende dos pais para sempre, da aposentadoria dos pais velhinhos. Que o seu filho saiba, que a sua filha saiba se planejar, fazer todo um planejamento, fazer metas. A gente já falou sobre orçamento, para que eles saibam guardar aquele dinheirinho para o futuro, para depois, para ter sonhos, para realizar esses sonhos, para que tenham objetivos. Você sabe disso, é o que você quer também para o seu filho. Agora sim, vou fazer aquela pergunta que eu fiz nas duas outras. Veja, é a nossa terceira, para que o filho saiba fazer um planejamento das suas finanças. Você gostaria isso para o seu filho? Você quer que a sua filha, que o seu filho, agora imagine ele, ela, sei lá, daqui 10 anos, eu não sei que idade tem o seu filho, a sua filha, quando ela for adulta, você quer que ela já saiba se planejar? Você de novo sabe que ela não vai aprender de uma hora para outra, vai ensinando desde pequenininha, com todas as dicas que a gente vai dando nos outros vídeos. Ensina seu filho e sua filha a se planejar para que eles sejam adultos saudáveis financeiramente falando, né, gente? Então, terceiro, que eles saibam se planejar. Vamos para o quarto? O quarto que eu pus... Ai, meu Deus, isso daí eu não estou falando com... Eu vou falar com uma pequena parcela agora dos brasileiros, que não tenham dívidas. As mães falaram muito isso na reunião. Elas querem, um sonho delas é que os filhos não tivessem dívidas depois de adultos. Só que mais de 70% da população brasileira é uma população endividada, porque não aprendeu nada de como comprar dentro do que ganha. Aquilo que recebe é o que dá para gastar. Gastou fora daquilo, vai fazer dívida, não tem outro jeito. Se você ganhar 5 e gasta 6, você vai ter 1.000 ali de dívida, não é isso? Você vai estar cada vez se endividando mais. Ai, como é que faz? Tem vídeo só sobre isso, mas veja, talvez você precise ou diminuir algumas coisas que dê para cortar, ou arrumar uma renda extra, fazer uma segunda renda, trabalhar de casa. Hoje em dia com a internet dá para a gente fazer um monte de outros trabalhos, talvez fora. Ah, mas eu não sei. Ótimo, você precisa aprender, é isso que a gente faz. E a gente vai ensinando para o filho que a melhor coisa é ter várias fontes de renda. Quando a gente tem várias fontes de renda, a gente tem aquele trabalho, que talvez a gente trabalhe 8 horas por dia, mas fora disso a gente também leva o brigadeiro para vender
lá dentro da empresa, a gente também tem um pouquinho que a gente conseguiu juntar, está lá investido, aqueles rendimentos que vêm, eles entram também na nossa renda, mais uma renda extra. Já estou com 3, olha, o emprego, o brigadeiro que eu vendo lá no emprego e o rendimento que eu ganhei daquele dinheirinho que eu tenho lá aplicado. O que mais que eu posso fazer? Eu posso ler livros e resumir livros para alguém, não sei que tipo de coisa, escrever para outra pessoa. Veja os serviços que estão precisando, que alguém precisa por aí e que você possa fazer no seu horário mais livre ou no fim de semana. O que você consegue fazer a mais? Vou trabalhar em buffet infantil como garçom. No fim de semana eu consigo fazer isso, vou gastar poucas horas do meu dia, ou muitas horas, mas eu preciso dessa renda extra. Então, para poder não ter dívidas, a gente faz alguns sacrifícios. E as mães querem muito que os filhos tenham esses sacrifícios e façam essas rendas extras para que não dependam só de uma renda só. Não vale a pena. Depender só de uma renda é muito perigoso. Você pode ser mandado embora. Você pode ter algum extra grande naquele mês, alguma doença que teve, alguma coisa que você teve que comprar, a geladeira quebrou, você teve que se endividar, mesmo comprando uma velhinha já usada, mas você mandou arrumar, você teve que pagar o conserto. Se você não tiver uma boa organização, você vai se endividar. É aí que a gente fala sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência serve justamente para emergências. Todo mundo tem emergências na vida. Em algum momento da vida você vai ter alguma emergência também. Que não seja a geladeira quebrada, que eu sempre dou de exemplo porque a minha geladeira quebrou, mas que seja o pneu do carro que furou, ou alguém que quebrou o braço e não conseguiu ir trabalhar, ou alguma coisa que aconteceu na sua casa e você teve que gastar aquele dinheiro para comprar. Quebraram os copos e você precisa comprar mais copo. Não sei, alguma coisa que você não esperava e você teve que gastar. Se você não tiver uma reserva de emergência, como é que você vai fazer? Se o que você ganha, você gasta, o que você ganha, você gasta é em cima. Como é que você vai pagar esse extra? Você vai ter que pedir emprestado, não vai ter outro jeito. Você vai ter que pedir emprestado para alguém e aí você se endividou. Ah não, mas eu pedi para minha mãe. Você tem uma dívida com a sua mãe. Como é que você vai dar o exemplo para os seus filhos de cumprir a palavra, de pagar suas dívidas, se você acha que para sua mãe não precisa pagar? Precisa sim, do mesmo jeito. Então, vale a pena a gente sempre lembrar disso, que é poder não ter dívidas e principalmente criar os filhos para que eles não tenham dívidas, através do exemplo, através de ir mostrando para ele que a gente só gasta o que tem, o que a gente ganha. Se aquilo não está dando, a gente tenta aumentar aquilo que a gente está ganhando, fazendo alguma outra renda, ou diminuir aquilo que a gente está gastando. Tem muita gente endividada que pede pizza toda semana. Se você não tem como pagar suas dívidas, você precisa começar a cortar algumas coisas. Não dá para a gente levar a vida que a gente quer, folgada, se a gente está devendo. Quem é o credor? Ele precisa daquele dinheiro, ele está contando que você vai pagar para ele, ele te emprestou, ele te ajudou numa hora de necessidade. Então, a gente tem que criar os nossos filhos para que eles sejam honestos, para que eles cumpram com a palavra dele, para que ele não seja endividado, porque é muito difícil pagar uma dívida. Se você acha difícil já fazer o orçamento caber dentro daquilo que você ganha, imagina aquilo e mais o pagamento da dívida. Ficou mais difícil ainda, não é? Então, criar filhos para não ter dívidas é um sonho que as mães falaram sim na reunião que eu fiz. Foi uma das coisas que eu anotei, um dos objetivos das mães para o filho adulto, que ele não tenha dívidas. E para você, pensa agora na sua filha, no seu filho, você também não quer que sua filha, seu filho seja endividado depois de adulto? Veja, esse é um outro sonho que a gente quer, outro desejo que a gente tem para o filhinho, para a filhinha da gente. Vamos agora para o último, é o quinto. O quinto que eu pus, que foram os que as mães falaram ali na reunião,
A quinta meta de mãe é que os filhos tenham educação financeira, que é isso que a gente tem aqui todos os dias com os nossos bate-papos. Como é que é isso? A educação financeira, na verdade, ela não está ligada à profissão do filho, não importa, porque eu sempre falo, o médico, o advogado, o pedreiro, a faxineira, seja quem for, todas as profissões precisam de dinheiro, todas. A gente aprende a nossa profissão, faz faculdade, estuda aquela profissão e esquece de estudar uma coisa que é igual para todo mundo, que é dinheiro. Tem que aprender, todo mundo usa dinheiro, todo mundo precisaria aprender isso, é tão óbvio, tão fácil. Só que as pessoas acham que como ele está sempre ali, todo mundo tem dinheiro mesmo, não precisa de uma educação financeira. Acho que é isso que as pessoas pensam, não sei. Mas você, pensa na sua vida hoje, o que você tem, o que você paga, como você gasta o seu dinheiro. Se você tivesse tido a educação financeira bem tranquila, bem leve, bem lúdica, desde pequena, mas que isso fosse entrando já dentro de você, que para você fosse uma coisa normal, mexer com dinheiro, falar de dinheiro, se você entendesse bem, de investimentos, de juros, empréstimos, dívidas, se você já soubesse tudo facilmente, porque você vai aprendendo de pequenininho até crescer. Sempre ouviu falar nisso, vai aprendendo, hoje você sabe tudo, porque veio como aprender a fazer um arroz, sabe? Você foi aprendendo, queimou os primeiros, foi aprendendo, e hoje em dia você faz arroz de olhos fechados. Alguma coisa assim fosse educação financeira para você. Você acha que você estaria em melhores condições financeiras? A sua vida seria mais fácil? Você teria menos dívida? Mais investimento, talvez você estivesse morando numa casa melhor, talvez você tivesse mais folga em relação a dinheiro, mais paz na hora de dormir. Como é que isso ficaria para você? Pense em você. Se você tivesse tido educação financeira desde pequenininho, como é que ficaria? Não é verdade? Eu acho que tudo que a gente vai dando desde pequenininho e sempre devagarzinho, sempre com brincadeiras, bem lúdico, com historinhas, que a gente vai dando para o filhinho da gente, para a filhinha. Desde pequenininho, eles vão aprendendo coisas diferentes, eles vão aprender, vai ficando natural para eles. Daqui a pouco, os filhos estão falando para você como fazer, porque para eles isso foi fácil, eles estão tirando de letra, para eles é sossegado, é isso mesmo. Mãe, pai, esse investimento está rendendo mais, olha, a taxa Selic subiu, não, baixou, é verdade. Você não sabe nem o que eles estão falando, mas para eles foram aprendendo desde pequenininhos, para eles é mais fácil. Para eles é óbvio que se ele ganha 5, não pode gastar 6. Se ele ganha 5, ele tem que gastar 4. Ele tem que guardar, porque ele vai ter uma reserva de emergência, que foi uma coisa que talvez você nunca ouviu falar quando era criança. Mas o nome é tão fácil, reserva de emergência. Seu filho, sua filha vão saber que isso é para uma emergência, que ele está juntando um dinheirinho para quando ele tiver alguma emergência, não precisa pedir emprestado para ninguém, ele já sabe que está ali, fácil, usa, mas como uma coisa natural. A educação financeira que essas mães falaram para mim na reunião é aquela para ser dada desde pequenininho, para que seja bem natural para a filhinha, para o filhinho, que hora que crescer é mais uma coisa como tomar banho, já sabe que é fácil. Você ensinou seu filho a tomar banho desde pequenininho. Ninguém chega adulto, de repente tem que entrar num chuveiro e não sabe nem como liga a torneira, não sabe que tem que levar a toalha, que está todo atrapalhado, porque ele foi ensinado desde pequenininho. Se você tivesse tido educação financeira, não seria diferente? Pensa agora se esse não é o seu sonho, se você não gostaria que o seu filho, que a sua filha tivesse essa educação financeira. Veja, você está assistindo esse vídeo, é um vídeo longo até, você está até aqui, até agora aqui ouvindo, tentando anotar algumas coisas, porque você quer passar para o seu filho essa educação financeira que você acha que é importante, que é a educação financeira que o Porquinho ensina para crianças. Então, é um sonho que você tem e que você consegue realizar. Tem sempre brincadeiras, tem sempre desafios.
nos nossos posts no Instagram, tem sempre aqui também, eu dou um monte de brincadeira no YouTube, tem vários vídeos disso, ou historinhas que eu conto, para que você também conte para o seu filho. Ele vai internalizando isso, vai virando uma coisa natural para ele. Para ele a educação financeira vai ser ótimo, ela vai tirar de letra, vai ser uma excelente, alguém que sabe, uma adulta excelente que sabe educação financeira. Esses foram os 5, veja, estabilidade financeira, independência financeira, sem dívidas, sabendo planejar suas finanças e tendo educação financeira. 5 coisas que todas as mães querem para os seus filhos. Dá uma pensada sobre tudo isso, veja os vídeos que a gente tem, reveja esse vídeo, veja se isso se encaixa com o que você quer também para o seu filho. Se for uma outra coisa, escreve aqui nos comentários embaixo, vale a pena. Te agradeço demais pela companhia de ter ficado comigo até aqui. Foi um vídeo muito gostoso de gravar, muito importante. As mães falaram isso com muito fervor, com muito amor pelos filhinhos delas, como você tem pela sua filha, pelo seu filho. E eu sei que a gente quer o melhor para o filho da gente. Obrigada, gente. É muito gostoso estar aqui com vocês. Um beijo grande da Sandra. Oink, oink do Porquinho Gordo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.